Goiás, o Donos da Bola no ar a partir de agora. E o Cruzeiro, sua incrível capacidade de perder pontos para times que, de certa forma, são inferiores. Veja aí. O enredo foi o mesmo dos últimos jogos do Cruzeiro jogando em casa. Pouca criação e dificuldade para finalizar as jogadas. Continuamos com os mesmos problemas. Incapacidade, precipitação no último terço. Estamos numa fase onde a bola parece que queima. O que já estava ruim ficou ainda pior. Aos 27 minutos, João Magno marcou de cabeça e colocou o Goiás à frente, 1-0. O Cruzeiro foi para a pressão, mas pouco criou. Quando a chance apareceu, Machado desperdiçou. Nos acréscimos, o Goiás ainda pediu um pênalti, mas o árbitro viu falta de ataque. Acho que não deixa margem de dúvida. Parece-me que é fácil apitar penaltis contra o Goiás, é difícil apitar a seu favor. Fim de primeiro tempo e vaias das arquibancadas. Veio o segundo tempo, mas nada mudou. O lance mais perigoso foi esse chute de Matheus Vital. Fim de jogo, derrota para o Goiás e torcedores na bronca. Com a derrota, o Cruzeiro segue no meio da tabela, mas com uma campanha que chama a atenção pela falta do fator casa. É que a equipe é uma das melhores visitantes do Brasileirão e também uma das piores mandantes. Se fora de casa são 12 pontos em 7 jogos, com uma derrota, um empate e 3 vitórias, em casa são apenas 10 pontos em 9 jogos. 5 derrotas, um empate e 3 vitórias. Isto faz muita diferença como mandante e nós, como mandantes, não estamos a conseguir tirar proveito desta torcida fantástica que merecia muito mais. Temos que saber lidar com estas situações, saber lidar com o jogar em casa e ter a responsabilidade mas a responsabilidade é em casa e é fora, seja contra quem for. Temos que ter essa tranquilidade e não nos precipitarmos com bola. Está no nosso segmento, tem alguns caminhos que pode escolher. Tem um caminho de ser isento, isso que é vestido da minha esposa, tá? Por isso está longo assim. É um vestido da minha esposa que eu estou usando. Você tem algumas opções. Você pode querer ser o isentão, ou você, de repente, ser aquele cara comedido. Aí eu pego, escuto a 98 de manhã, aí escuto o Rádio Esportes 11h30, vejo Donos da Bola, vejo o pessoal lá da Super, eu barbo o cabelo e bigode, escuto um pouquinho, vou na internet, dou aquela passada na internet, e aí eu vou pensando de cada comentarista, de cada apresentador, um negocinho, e aí estruturo um argumento e vem e pá. É uma opção. Agora, tem a opção daquele cara que, eu acho que foi uma baita contratação, eu acho que não foi, isso não vai virar nada, isso vai virar. Olha, pelos números aqui, passa uma ideia de que o trabalho é próspero e tal. Você pode, só que é um risco, né? Quando eu falei lá atrás, se é para corrigir vestiário, a tacada do Atlético de contratar o Filipão foi uma tacada de Messi, até agora a tacada de outra coisa. Agora, o Pepa, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade em criticá-lo, porque eu estou pepalizado. Só que ontem me preocupou, Pepa, me preocupou. Porque, cara, você deu uma chegada ao gol do adversário em quase 100 minutos de jogo. Aí, sinceramente, tô hoje aqui com o Sulimar Silva, tô com o Ulisses Magnus, tô com o Elton Novaes. Isso aqui é Divinópolis, tá? É porque o Sulimar é meio Divinópolis e Itaúna, mas isso aqui é Divinópolis, tá? E aqui eu tô com o Valu, isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo. Isso aqui é meu guru, que vai falar agora. E primeiro que todo mundo, mesmo eu tendo convidados aqui. Você tá com paciência ainda ou já perdeu sua paciência depois do que aconteceu ontem, meu querido Valuzeiro? Boa tarde para você, Everton, Elton Novaes. Você chegou meio pistola hoje, Sulimar, aliás, queria falar, o Sulimar é um grande amigo e uma das pessoas, por eu estar hoje sentado aqui nos Donos da Bola, um cara que me ajudou, me ensinou bastante e me ensina ainda, um grande amigo, e Ulisses, sempre uma referência. Perder a paciência, a gente não pode, eu pelo menos não vou rasgar, não estou pedindo a cabeça do Pepa neste momento. Muita gente está pedindo, mas... Sério? O Cruzeiro... Sim, já há muitos torcedores pedindo a cabeça do Pepa neste momento. O certo é que o Cruzeiro, nos últimos 3 jogos, o nível de atuação veio apenas caindo. Do Vasco, depois Curitiba e ontem, para mim, chegou no seu ápice no jogo contra o Goiás. Cruzeiro, um time com nenhuma pegada no meio, nenhuma. Ontem eu não consigo salvar nem sequer o Matheus Jussa, que eu havia salvado
na partida contra o Coritiba. Inclusive, o gol do Goiás sai exatamente de um duelo individual vencido em cima dele. O gol não é apenas responsabilidade dele, evidentemente. O Cruzeiro é um time que não consegue mais marcar o seu adversário em cima. O Cruzeiro é um time que baixa a marcação e não consegue marcar também no seu próprio campo. O meio-campo, através do Vital, do Jussa e do Machado, não consegue ajudar o ataque, levando essa bola mais próxima para os atacantes. Então, o Cruzeiro realmente, na minha opinião, o Pepa, mais uma vez, demorou muito a diagnosticar o que o time precisava. Ontem o Cruzeiro era para ter voltado do intervalo com 3 substituições e você podia jogar uma moeda no vestiário e quem do meio-campo pegasse poderia sair, que não teria problema algum. Você não pode manter jogadores jogando 90 minutos, o que jogaram ontem, por exemplo, o Machado e o Vital. Não estou questionando a titularidade, mas se não está rendendo e o time precisa do resultado, você tem que mexer e eu acho que é hora do Pepa rever, especialmente os 11 titulares dele, mais o seu sistema de jogo. Bom, isso foi um desabafo dos maiores desde a chegada do Valuzeiro aqui no programa. Sulimar Silva. Você viu que ele primeiro deu uma assoprada, depois ele mordeu. Assoprada em você, depois ele mordeu o Pepa, os jogadores e o Cruzeiro. Você compactua com a opinião do Valuzeiro ou você é um pouco mais... Você está pepalizado assim como eu, tem uma certa dificuldade para ver problema. Por enquanto, hein? Por enquanto, Pepa. Sulimar Silva, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Valu, Ulisses, Elton, para quem nos acompanha em casa. Eu concordo com o que o Valu disse, porque o Pepa tem uma parcela de culpa. Ontem foi assim, porque ele está insistindo sempre com os mesmos jogadores e o resultado é o mesmo. Não pode se conceber hoje o Machado, o Cruzeiro ficar refém do Machado dos gols que ele fez contra o Vasco. No ano passado, no jogo do acesso e também no jogo que foi feito lá em São Januário. Porque é um time que no meio-campo não agride, não constrói jogadas, os atacantes estão morrendo lá sem receber a bola e neste meio-campo o Cruzeiro precisa ter uma nova atuação. O Matheus Vital também, por enquanto, tem sido só o motivo de graça das torcedoras do Cruzeiro, de alguns torcedores. Mas, dentro de campo, é sempre o jogador do quase. É o quase que fez o gol, quase deu o passe. Tem que mudar. Não adianta o Cruzeiro ficar refém de alguns jogadores. O Machado é bom jogador? É, mas atualmente, na conjuntura e nas condições normais de temperatura e pressão, que para o Cruzeiro não estão boas, tem que mudar. O Machado hoje não dá para ser titular do Cruzeiro. Gente, como é que vocês pegam no pé de determinados jogadores assim? Eu acho que vocês criaram uma expectativa, vocês da imprensa marrom, vocês criaram uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse disputar o título do Campeonato Brasileiro, quando lá no Cruzeiro mesmo, quando partiu do próprio clube, que não, que era lutar contra o rebaixamento. Então eu acho que vocês estão com um nível de exigência muito alto. Nós estamos falando, eu não vou tomar mais o tempo, não, mas nós estamos falando de 3 partidas onde o Cruzeiro jogou com adversários do campeonato dele. Vasco, Coritiba e Goiás são adversários do campeonato. Mas quando ele jogou com os agora ele ganhou. Tem 3 jogos agora de times que não são do campeonato dele. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Você já está projetando derrota? Não. É o pessimismo? Não estou projetando a realidade do Cruzeiro hoje. Deixa eu só dar um boa tarde por isso aqui, porque senão ele vai brigar com você. Você sabe que o homem eu já ia brigar. Você sabe que o homem é nervoso. Tá bom. Não, Aí você me Fala, meu filho! Fala sim, HG. Primeiro é o seguinte, boa tarde a todos, Quem né, falava presentes. isso? Fala, meu filho. Fala, meu grande Garcia Júnior. Alô, papai aí em Divinópolis, tudo bem? Aí a galera que tá assistindo a gente, os amigos aqui. Antes de mais nada, só esclarecer o seguinte, eu não faço parte da imprensa marrom e nem da Galo Press, tá, gente? Que também tá bastante presente, né? Agora é o seguinte... Que isso? Você tá falando isso pra alguém, assim, especificamente? Não. Isso é de uma forma geral, porque eu fiquei muito tempo afastado da imprensa esportiva. E você era da Galo Press ou da imprensa... Eu sempre fui Guarani de Divinópolis. Que começou hoje a treinar para a terceira divisão. Agora é SAF. Isso, então assim, deixar isso bem claro. Agora, já pegando aqui um gancho que todo mundo tá falando, Everton, o Cruzeiro é um time medíocre. O Pepa é medíocre. É medíocre, mas não no sentido pejorativo da palavra, que muita gente acha que medíocre é mediano, comum, gente. É só olhar lá no dicionário, é medíocre. O Pepa é apenas um treinador em começo de carreira. Não dá para se ter muita ilusão a respeito disso. Hoje o Ronaldo não enganou ninguém, não. Ele falou que o Cruzeiro ia disputar essa série A do Campeonato Brasileiro para se manter. E o Cruzeiro, se fizer essa campanha no segundo turno, vai se manter. Não adianta ter maiores ilusões. A gente sabe que a vida está difícil, as redes sociais nos levam
levam a cada lugar nesse mundo que a gente, às vezes, não acredita no que está vendo, não está ouvindo ou está percebendo. A vida anda numa profusão de acontecimentos e numa ansiedade que a gente está perdendo a noção da realidade. E o torcedor do Cruzeiro, por aquele momento ali de 3 jogos e 3 vitórias, uma eliminação até injusta na Copa do Brasil diante do Grêmio, eu acho que ele se iludiu. Porque a realidade do Cruzeiro é essa. Agora, o que é inadmissível, o Pepa falou ontem, depois do jogo, é inadmissível jogarmos assim. É inadmissível também um treinador comandar um time assim. É inadmissível, você citou aqui os últimos jogos de Curitiba, de Goiás e tudo mais, mas contra o São Paulo, aquilo foi um horror. Em 30 anos, quanto tempo você tem de imprensa? De imprensa tem uns 20 anos só. 20, eu tenho 30. Somar, gente, eu nunca tinha visto um time de futebol ganhar um jogo sem chutar uma bola no gol. E ganhou porque o São Paulo fez um gol contra. Ali já era um absurdo. Eu estive no Independência, o torcedor saiu comemorando, achando uma maravilha. Aquilo foi uma das, não sei se existe vitória triste, mas foi uma das piores ou das histórias mais isso tristes. Isso é o supra-sumo do pessimismo. Não, Ulisses Magnus, o supra-sumo do pessimismo, cara. Rapaz, aquilo foi uma das histórias mais tristes da história do Cruzeiro, aquela vitória. Ela não deveria ter sido comemorada em hora nenhuma. 3 pontos, mas por causa dessa cultura do resultado. O Cruzeiro, na minha opinião, não joga futebol desde 2014, porque foi bicampeão da Copa do Brasil. Futebol, qualidade. Não joga desde 2014, porque bicampeão da Copa do Brasil. O Mano Menezes, ele mediocrizou o futebol do Cruzeiro em 2 títulos da Copa do Brasil. Tem gente querendo a volta dele agora. Já tô falando aí até que o Pesolano é que deveria voltar. Quê? Tá na rede social, dá uma olhada aí. Já tem uma onda danada. Ulisses, eu não sei onde que o torcedor do Cruzeiro estava com a cabeça sem acreditar que esse time pode ir em algum lugar. Se ficar na primeira divisão, tá ótimo. Você vai esperar alguma coisa de Matheus Jussa, de Felipe Machado, você vai esperar de Gilberto, Henrique Dourado. Gente, não dá para se iludir. O Pepa não consegue, o Denilson está sendo emprestado pro Avaí. O Pepa não consegue olhar. Arinel, será que tem algum jogador da base do Cruzeiro que é pior do que o Henrique Dourado, do que o Gilberto? Você acha? Olha, inclusive, me informaram, Eltinho, que o Rafael Papagaio estaria vindo por causa exatamente da insatisfação que há com a chegada do Henrique Dourado e tal, enfim. Sim. Agora, quem projetou o Henrique Dourado voando, sendo artilheiro do campeonato também, é que se lascou. Você vai falar, eu quero te ouvir, porque isso aqui, é o supra-sumo do mau humor. Eu acho que é a cadeira, viu? Eu acho que o problema está na cadeira, viu? Mas você consegue ser otimista com esse time do Cruzeiro? Calma que nós vamos Você consegue? Vamos lembrar quem está substituindo, consegue? Né? Olha lá. É a cadeira do Thiago A cadeira do Thiago Fernandes. A aura do Thiago Fernandes está toda ela agora colada ali no Ulisses. Mas eu não consigo ver, Mas desculpa. eu preciso dar um recado. Elton Novaes, o povo agora para ouvir. Boa porque tarde. eu escutei aqui 3 figuras pessimistas, azedas ao extremo e projetando que o Cruzeiro, para eles aqui, o Cruzeiro é rebaixamento. Não. Falei que vai lutar contra o rebaixamento. Eu falei que vai lutar, não estou falando que vai ser rebaixado. Eu entendo todas as colocações e Não fica bancando calminho, principalmente, não, fiquei puto. Eu acho que principalmente depois dos últimos jogos, não tem como a gente chegar aqui e falar a respeito de bom futebol perante a tudo que o Cruzeiro apresentou e tentar tirar algo positivo. Que o que a gente sempre faz é tentar tirar algo positivo das últimas partidas do Cruzeiro, principalmente, vou pegar só as últimas 2, contra o Coritiba e também contra o Goiás, que a gente fazia uma projeção do Cruzeiro subir na tabela. O Cruzeiro caiu na tabela depois desses jogos, né? Uma derrota, um empate contra o Coritiba, esse resultado péssimo diante do Goiás, né? 2 equipes que vão brigar o tempo todo contra o rebaixamento e acaba o Cruzeiro entregando pontos de bandeja para essa. Com a questão do Cruzeiro não conseguir fazer bons jogos jogando dentro de casa. Isso tem um peso gigante. Pega os próximos jogos do Cruzeiro, enfrentando adversários pesados, dentro ou fora, isso gera sim uma preocupação. Quando a gente pega que o Cruzeiro até o momento fez 9 jogos em casa e tem 5 derrotas, é muito e é sim muito preocupante. Ontem eu acompanhei várias emissoras durante o pós-jogo e eu vi todas
fazendo esse tipo de pergunta. Por que o Cruzeiro não engrena, não consegue bons resultados dentro de casa? E aí vem sempre a mesma resposta. Os times vêm reativos, vêm retrancados e a gente não consegue passar. Então, isso é mais um problema para a equipe do Cruzeiro e principalmente para o Pepa, que ele tem que resolver essa situação. Eu acho que a gente está cobrando muito pouco, principalmente do ataque do Cruzeiro. Hoje eu não estou salvando nenhum dos três. Eu já cheguei a um ponto que eu salvava o Bruno Rodrigues, em algum momento eu pegava e amaciava a mão para falar do Wesley, mas hoje nenhum. E algo tem que ser feito por esses jogadores também, não é só a questão do meio-campo, tá numa forma geral. Ontem o Gilberto falou, eu não lembro para quem que foi, mas ele pegou e falou assim: a bola não tá chegando da maneira que deveria chegar. E ele tem razão. Ele tem razão. Mas eu não vi nenhum companheiro dele, Elton, falar assim, mas ele não está finalizando bem. Isso é trairagem. Isso é trairagem do Gilberto. E outra coisa, não, esse negócio esse negócio de chegar e virar e falar assim, a bola não está chegando, é sinal de que o meu companheiro não está me servindo como deveria. Servindo e tem bem, alguém aqui, não está me servindo bem. Tem algum companheiro falando assim, ô Gilberto, e chega na cara do gol, você também não está finalizando bem. Aí começa esse tipo de fase, a bola não entrar, esse tipo de burburinho, aí o Pepa vai para a imprensa e fala assim, é inadmissível isso, aquilo. Parece que ele está tirando dele da reta também e deixando só dos jogadores. Só assim, acrescentando o que você está dizendo, entendeu? Agora, o que não dá é o Pepa com essa falta de imaginação. Para fazer esse ataque funcionar de uma forma melhor. E também, ser usado o Luxemburgo lá no Corinthians, o que ele está fazendo? Colocando a garotada, não tem, agora tira o Henrique. Mas não é planejado não, mas necessidade. Não, tudo é necessidade, mas o Cruzeiro está necessitando, não está não? Não, o que eu tô te dizendo. Eu acho que tá. Acho que não dá para copiar achando que é um planejamento. Não é um planejamento, mas ele, dentro da necessidade dele, ele tá fazendo e o Cruzeiro tá precisando. Ou alguém duvida disso? Então, Ulisses, mas o grande problema, sabe o que é, caríssimos? É que se contrata e traz, tá ruim. Mas contratar Henrique Dourado? Não, peraí. Se põe a base e não vira, aí vai virar aqui e vai falar assim, mas é porque é da base, né? A base tá mal, não tá produzindo nada e tal. Mas aí teve tentativa do técnico. Sempre quem tá de fora é que vai resolver o problema. O que não pode é você ver o seu meio-campo não produzindo e o Lucas Silva, que tem experiência para jogar pelo menos 30 minutos, se quer pisar em campo. Por que ele não jogou? Aí é escolha do técnico. O Pepa mesmo falou a respeito das suas escolhas. Condições é informação. Ele tem condições de jogar um tempo, sim. E aí a opção do Pepa não colocar. Ninguém tá dizendo. Se as soluções não estão no banco de reservas, uma coisa eu tenho certeza, no campo também elas não estão no momento do Cruzeiro. Mas o que não pode também, por exemplo, o Alisson entrou, jogou bem, não pode viver das migalhas dos que estão lá tendo a oportunidade e não estão aproveitando. Não, mas também não dá pra colocar igual colocou o Robert, aí coloca meia hora, tira e põe o Gilberto. Aí não dá, você não vai também chegar e dar 15 minutos. O Henrique Dourado, quando ele entra em campo, principalmente com a bola rolando, a primeira jogada dele, presta atenção, ou ele faz falta ou ele tá impedido. É sempre a mesma coisa. O Henrique Dourado já era um jogador fraco quando veio pelo Cruzeiro da primeira vez, em 2015. Aí jogadores como Gilberto, Henrique Dourado, que sempre foram mais ou menos, quando vão jogar em mercados como eles foram, China, Arábia, aí o cara desaprende de vez. Eu gostaria de ver o staff do Cruzeiro baseado em quê? O Hulk tá aí, não desaprendeu. Não, mas o Hulk nunca foi jogador mediano como esses dois. O Hulk sempre foi um bom jogador. Ele não é craque como é tido e a vida hoje em dia pelo nosso futebol. Mas o Hulk sempre jogou no Porto, jogou na Rússia, sempre jogou uma Copa do Mundo, queira ou não queira, tem as preferências. Mas não pode comparar o Hulk com o Henrique Dourado. Então a pergunta que eu vou fazer agora, começa com você, Suli. O Matheus